Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Olá, peço desculpa desde já, neste episódio sou só eu. Vim aqui fazer um balanço a este ano tão incrível do podcast Vale a Pena. Superou as minhas expectativas a todos os níveis. Foi o máximo e obrigada por estarem desse lado e pelas mensagens tão simpáticas que fui recebendo. E subscrevam até para mais pessoas nos encontrarem. Boa, e partilhem e avaliem. E assim até sabem quando é que sai o próximo episódio, porque ele sairá. Haverá uma segunda season. Agora pronto, foi um ano incrível e estou mesmo contente. E hoje então venho, a pedido de muitas pessoas, que também agradeço, venho também dar as minhas sugestões, ou no fundo, olha, venho eu responder às perguntas que tenho feito aos convidados. Os meus hábitos de leitura. Adorava ler na adolescência, lembro perfeitamente que ficava toda contente quando uma vez tive umas férias que li para aí 5 livros de Alice Vieira e foram as férias da minha vida, eram férias da Páscoa, 15 dias, em que eu ainda não saía à noite, não é? Portanto, muito, muito giro. E tinha um programa com a minha mãe e com os meus irmãos que íamos a uma papelaria uma vez por mês escolher um livro. E adorávamos, portanto, isso é o meu desgosto é não conseguir que os meus filhos vibrem quando eu lhes dou livros, mas pronto, ainda é de conseguir. E depois já comprava com o meu dinheiro, enfim, e fases, obviamente, isto é adolescência, depois mais tarde ainda adolescente a sair à noite, já não lia nada, acho que deixei de ler aí durante uns tempos e recomecei depois dos 20. São fases, não é? Eu acho que é um bocadinho como quem vai ao ginásio, quanto mais vais, mais tens que ir. Infelizmente não sinto isso, mas com leitura, sem dúvida, hoje em dia custa-me se não ler. Portanto, estou completamente habituada e de facto ficou um bom vício. E hábitos assim, leio quando posso. Não... Tive duas convidadas que eu achei graça, que se não me engano foi a Isabel Saldanha e a Mariana Duarte Silva, que até comentaram que leem de manhã. Isso eu não consigo, ao fim de semana consigo. Se estiverem os miúdos de pijama no sofá, aí eu acho que me junto a eles, se não tiver que estender roupa. Mas pronto, mas ando com o livro atrás, isso é uma ótima dica, porque há uma fila em qualquer coisa, ou até no cabeleireiro a pintar o cabelo, que é uma chatice, pumba, leio. Portanto, recomendo andarem com o livro atrás, de repente têm mais tempo do que pensam. E mesmo que faça uma noitada, eu acho que não consigo adormecer sem ler. Pode estar podre e se calhar ler 2 páginas, mas tenho que ler. O pior é quando o livro é bom demais e aí estou presa, às vezes há até programas que secretamente tenho e que secretamente não me apetece ir. Quero ler. Não, mas não sou um bicho do mato. Autores favoritos, também por fases, era Alice Vieira, claro, que tive a honra de entrevistar e está neste podcast. Recomendo ouvirem a conversa, é uma querida. Também a Condessa de Seguro, li imenso, que eram os livros da minha mãe, do tempo da minha mãe. Tive uma fase louca mais tarde com o Murakami, o japonês, que por acaso ninguém me trouxe para este podcast, o Murakami, mas gostei imenso. Depois é giro, porque eu acho que ao longo deste ano, sobretudo mesmo por causa do podcast, mudei muito enquanto leitora, porque eu adorava a Colleen Hoover, é a leitura cor-de-rosa, feminina, não é? Há uma expressão inglesa que eu gosto imenso, que é chick lit, chick de gaja, lit de literatura, portanto, literatura de mulher. E é um bocado como o filme da Jennifer Aniston ao domingo, que sabe bem de vez em quando, não é? E a Colleen Hoover aí são livros fáceis, histórias de amor, que eu gosto sempre, de beijinhos no final... E gosto imenso. Agora, por acaso, já não me tem apetecido muito ler Colleen Hoover, se calhar porque descobri coisas melhores, não é? Ou diferentes, vai, lá está, é mais uma fase. Mas recomendo, continuo a receber mensagens de pessoas a perguntar, gostei mesmo do 9 de novembro. Confesso que apesar do sucesso que fizeram, não adorei o Verity e o Leila. Um é thriller, o outro é paranormal. Também não é muito o meu género, mas não é por aí, não adorei. Mas é porque eu entro nas histórias como se elas fossem reais. Então não adorei alguns traços de caráter do protagonista, digamos assim. Mas é o único livro que eu confesso que não adorei, mas porque continuo a adorar a autora e acho que não vou desfazer as vendas a dizer isto, porque de resto eu tive cuidado, porque há livros que eu posso não ter adorado, e claro que é subjetivo, mas nunca quis dizer neste podcast e continuo assim, acho que não acho simpático dizer quando não se gosta, não é? Então não disse, mas pronto, este Colleen Hoover tem os romances, adorei o All You're Perfect, não está traduzido à letra, mas já existe traduzido, e o 9 de novembro, gostei muito também. Tenho também a Liane Moriarty, que adoro, é uma australiana, também fui falando dela ao longo deste podcast, mas depois eu posso colocar isto no descritivo deste episódio, e assim vem, a Liane Moriarty é Os Pequenas Grandes Mentiras, O Segredo do Meu Marido, são livros ótimos, eu falei sobre eles, eu acho que foi com a Ana Colasso, e são livros a giro porque, e não é literatura cor-de-rosa, mas é romance, mas é giro porque eu não chego, é como o Estranho Caso do Harry Quebert, não é? Eu não adivinho o final. E é giro isso. Há pouco tempo li um livro que gostei imenso, que é Quem És Tu, Maud Dixon. Recomendo, é um thriller, lá está, agora ando a tentar variar, apesar de romance ser o meu género, que eu mais gosto. Quem És Tu, Maud Dixon, recomendo-vos, é da editorial Presença, e esse por acaso no fim percebi, ok,
ok, vai acontecer isto assim assado, mas gostei imenso do livro. Há outro da Editorial Presença, também thriller, que é Camareira, que até ganhou agora o prémio do Goodreads Choice Awards, portanto prémio do público, mas entre os dois gostei muito da Camareira, mas sem dúvida Quem És Tu, Maud Dixon, gostei imenso. Outro thriller que também li este ano, agora de repente aqui um parênteses para thrillers, O Sanatório, da Sarah Pearse. Foi um livro que eu dei à Sara Prata, portanto lá acho que fala um bocadinho. E é engraçado, eu digo que não gosto de thrillers porque, por exemplo, no sanatório, imaginem, está tudo fechado num hotel de luxo, que era um antigo sanatório, lá está, há uma tempestade de neve, tudo lá preso, começam pessoas a morrer, é um thriller. E eu sofro imenso, porque às tantas morre mais uma, e a ideia, obviamente, é percebermos quem é o próximo ou quem é o assassino, e eu já estou a sofrer por essa completamente secundária, personagem secundária, e eu já estou a sofrer imenso, porque eu sei que ela tinha um filho, portanto sofro imenso a ler. Mas há uns bons, e este ano tenho variado de género. Lá está, o podcast também me deu para isso. E ainda bem, portanto, recomendo estes 3. Depois escrevo então no episódio. Paul Auster é outro autor que eu gosto imenso. Tenho uma relação de amor-ódio, na verdade. Adorei alguns livros que li dele, gostei menos de outros, mas o Paul Auster, sem dúvida. Género literário favorito. Romance, já disse. Estou a achar graça a alguns thrillers. Biografias, há umas que fiquei com vontade de ler. O episódio da Maria Botelho Muniz, ela fala em 2 biografias que fiquei com vontade. A Maria Botelho Muniz é logo o episódio 2. A Joana Marques também fala no Trevor Noah, que é Nasci um Crime, que é na altura do Apartheid. Portanto, um homem da nossa idade, ou pouco mais da nossa idade, como se fôssemos todos da mesma idade. Um homem dos seus, não sei, 30 e muitos. E também fiquei com vontade de ler biografias. E por acaso, a do Paul Auster eu gostei imenso, porque é mais um livro de memórias, se não me engano chama-se Diário de Inverno, e até há uma continuação que depois eu não li, é assim um livro pequenino, mas gostei imenso, Diário de Inverno. E pronto, portanto, recomendo aqui estes thrillers que disse, romance, género literário favorito, sem dúvida, romance, e a Liane Moriarty é um género que não sei bem explicar, porque não é romance com beijinhos cor-de-rosa no fim, é mais se calhar não sei, é o novel, não é? O termo novel dá para muita coisa. E pronto, guilty pleasure literário é chick-lit, lá está, a literatura cor-de-rosa, que agora tenho lido alguns muito best-sellers e pensar, depois de ler um livro mais pesado ou mais triste ou até um thriller, quero ler uma coisa cor-de-rosa e realmente não tenho gostado das últimas, não sei se é de mim ou de ti, mas tenho gostado menos. Outra pergunta que eu costumo fazer, autor com que ia jantar? A Taylor Jenkins Reid, gostava imenso. Também tenho um fraquinho pela Liane Moriarty, pelos grandes livros que escreve. Adoro uma irlandesa chamada Marianne Keyes, mas não está traduzida. É como se fosse Mariana Chaves, em inglês. Ela é irlandesa. E a Taylor Jenkins Reid é de uns livros que já falámos aqui neste podcast várias vezes, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, o Daisy Jones and the Six. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo falamos com a Maria Botelho Muniz, o Daisy Jones and the Six falo com a Maria Correia, são logo os primeiros episódios, portanto um é mais Old Hollywood, o outro é uma banda que agora até vai haver uma série, até acho que já estreou, mas leiam sempre antes que é muito mais giro. E a Taylor Jenkins Reid tem 30 e muitos anos e é uma mulher perfeitamente descontraída, com um ar porreiro, sabem, quando, pronto, uma questão de empatia, não é? Eu sigo-a nas redes sociais, portanto gostava imenso de jantar com ela e aprender ali um bocadinho, assim ficamos com um fraquinho para alguns, não é? Mas depois é giro, porque houve 2 ou 3 convidados neste podcast, deram umas respostas que fiquei a pensar nisso, que é, eu não queria jantar com ninguém para não ter desilusões. E achei graça a essa resposta. A Maria Correia disse-me isso, eu acho que até nem chegámos a falar no podcast, mas lembro-me que ela me disse isso. Depois, se não me engano, foi também a Mariana Duarte Silva. É giro, porque eu realmente já conheci um ou outro autor e depois não... Pode haver desilusões, não é? Pronto, portanto... Mas é giro, mas jantaria com a Taylor Jenkins Reid. Acho que não ia ser desilusão nenhuma. E acompanho, aí no outro dia acompanhei um live de uma entrevista dela e gostei imenso. Pronto, tenho um fraquinho, Girl Crush. Agora, também na Taylor Jenkins Reid, livros por ler. Olhem, há imensos livros que eu tenho muitas queixas desse podcast, que é, a minha lista aumentou imenso, como é que eu consigo dar vazão? E eu sinto isso, estou com uma lista para ler, não é? A TBR, To Be Read Pile, enorme. Mas isso se calhar não é execuível, até porque depois continuo com o vício de continuar a comprar livros. Isso é outra coisa que eu também falei neste podcast, que é o Tsundoku, que é compramos mais livros do que aqueles que sabemos que vamos conseguir ler. Eu sofro disso. Eu não sou a única. E a Taylor Jenkins Reid teve estes últimos sucessos, mas houve alguém que me recomendou os primeiros livros dela e fiquei curiosa. Então há, traduzido em português, Tu, Eu e Todo o Tempo do Mundo e o Deixo-te para Não Te Perder. Isto parece o Chagas Freitas ou a Minha Alma, mas não é. É da Taylor Jenkins Reid. E pronto, e muitos livros do podcast. Agora as últimas conversas, a Ruth Manos, a brasileira que entrevistei no último episódio, fala-me numa brasileira, Marta Batalha, e na Carla Madeira, e agir com a quantidade de mensagens que recebi de pessoas a confirmarem o sucesso destas autoras, o incrível que foi lê-las. Portanto, também ficou com vontade de ler.
as biografias, lá está, da Maria Botelho Muniz, das humoristas que ela fala, várias do Afonso Cruz, de quem já era fã. A Carne de Deus, para mim, é o primeiro, não sei se foi o meu primeiro amor, não, mas o primeiro livro do Afonso Cruz que eu gostei imenso e recomendo. E depois é giro porque houve livros que até depois de os conhecer no podcast já ofereci. Por exemplo, as crónicas do António Prata, que conheci com a conversa com a Joana Marques, que é a número 16. Ofereci depois, se não me engano, foi ao Fernando Alvim. E também na vida real há amigos. Tirei imensas ideias para presentes de Natal. Falou-se imenso no Eliette da Maria Dulce Cardoso, que foi a Ana Sofia Martins, a Joana Marques e o Rui Melo também, que falou no Eliette, que ainda não tem continuação, isso é a única queixa. E a Maria Dulce Cardoso, este Eliette fez imenso sucesso e foi giro para a crítica porque ela escreveu O Retorno, depois de já de vários livros, e O Retorno trouxe assim para o estrelato, foi assim um livro que teve ótima crítica. E agir porque o Eliette foi também bom, tanto às vezes quando um autor tem um livro muito, muito bom, ficas, ai meu Deus, como é que será o próximo, né? Eu acho que o próprio autor deve sofrer disso. E pronto, então comprei também O Retorno, até dei a uma amiga secreta no presente de Natal, que também comprei para mim, ainda não li, mas está na minha lista para ler, lá está mais um. Vários do Afonso Cruz que eu quero ler, a Márcia no episódio número 32 fala nele, o Rui Mel também no episódio 51, há aqui vários livros do Afonso Cruz que ainda não li, e estou com vontade. E pronto, agora assim os meus livros favoritos. Eu fui falando, acho eu, mas é giro, porque recebi imensas mensagens de pessoas, e obrigada por isso mais uma vez, a perguntar: então Mariana, e os teus livros favoritos? Eu tenho vários, mas é engraçado que assim de repente comecei a sentir que os vários que eu tenho já os tenho há bastante tempo, portanto faltava-me recentemente ter-me apaixonado por algum, mas já aconteceu. Mas então olha, a Educação de Eleanor, e depois é giro porque alguns destes meus favoritos as convidadas trouxeram. Portanto, mais do que eu estar aqui a resumir, até posso reencaminhar-vos para essas conversas. Por exemplo, a Educação de Eleanor Oliphant is Completely Fine. Está traduzido, a Educação de Eleanor. A Inês Patrocínio, no episódio número 14, fala nesse livro e fala noutros também, que fiquei cheio de vontade de ler. E esta Educação de Eleanor é uma expressão que eu aprendi com o João Tordo, que é um livro de personagem, mais do que um enredo, mas gostei imenso da própria Eleanor. E depois é giro aquelas coisas de... A escritora Gail Honeyman, se não me engano, ela tinha quase 40 anos e o objetivo dela era escrever um livro até aos 40. E conseguiu, e foi o primeiro livro dela e foi um sucesso. E eu fiquei, uau, eu ainda sou escritora wannabe, mas já passei aos 40. Mas fiquei, uau, é o primeiro livro dela e foi este sucesso. Mas pronto, continua a não acabar o meu, porque tenho lido tanta coisa boa que o meu romance está a meio, cheio de complexos, de inseguranças. Mas pronto, a Educação de Eleanor então, Lá Onde o Vento Chora, adorei este livro. Agora está em filme, mas por favor leiam antes. Eu por acaso normalmente não gosto de ver as séries ou os filmes a seguir, porque já sei a história, não é? Mas há umas realmente que vale a pena. E este filme dizem bem, não sei. Lá Onde o Vento Chora. A Fátima Lopes, no episódio número 21, trouxe-me este livro. Portanto, também desenvolve aí e é muito, muito giro. Depois uma autora que eu conheci ao longo deste ano, Elizabeth Strout, estou com um fraquinho por ela. Tem o Olive Kitteridge, que foi para aí Catarina Raminhos que falou neste livro. E eu gostei do livro, mas não no início. No início estava assim um bocadinho a chatear-me. Até a própria Olive, que é o nome da protagonista, me chateava um bocadinho. Eu acho que também é mais um livro de personagem, mas na verdade de personagens. Porque não é só a Olive Kitteridge que é desenvolvida nesta história. E aconteceu uma coisa, confirmo uma coisa que me disseram, que o segundo é melhor. Portanto, o Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout, gostei imenso. Mas gostei ainda mais, muito mais, do segundo. Portanto, se houve pessoas que leram o primeiro, recomendo o segundo, que é A Segunda Vida de Olive. Muito giro. Também acho que há em série, mas lá está, não fui ver. Outros livros que adorei da Elizabeth Strout. O Meu Nome é Lucy Barton. É uma trilogia, são todos pequenininhos. O João Tordo falou-me na Lucy Barton, neste livro. E a Tânia Ganho, outra boa conversa também, falou-me no terceiro, que é o A William, como o favorito dela. E eu estou com a Tânia Ganho, gostei mais ainda do terceiro. O segundo achei menos giro, mas pronto, mas lê-se bem, até porque é pequenino. Portanto, O Meu Nome é Lucy Barton, Tudo é Possível, e A William é o terceiro. Elizabeth Strout, acho que é assim um nome, não sei se não foi esta, que gostei tanto dela e é tão diferente e tão melhor, que larguei as literaturas femininas. Outros livros que gostei imenso, eu que tinha a mania que só gostava de romances, lá está, descobri a não ficção. E sempre diz, livros técnicos e não ficção, não é o meu género. Olha, gostei imenso de Uma Educação, da Tara Westover, grande livro, uma família de Mormons, e na verdade é biográfico. A Márcia fala neste livro, no episódio número 32. Outro livro de não ficção, também como Uma Educação, fala na educação, na família e, enfim, nos pais. No fundo no outro dia ouvi um podcast giro em que ele dizia Damaged Parents, de pais com alguns problemas. Acho que é isto, no fundo, Uma Educação. E O Castelo de Vidro, da Janine Cummins. O Castelo de Vidro eu ofereci à Filipa Galrão no final da nossa conversa e ela já me disse que gostei imenso, portanto fiquei toda contente. Castelo de Vidro, também recomendo.
E outro de não ficção, até acho que foi o primeiro que eu peguei e fiquei louca, é da Maggie O'Farrell, que tem livros incríveis e aliás ganhou há 1 ano ou 2 um prémio com o Hamnet. A Maggie O'Farrell escreve muita ficção, mas este é não ficção, que se chama Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva. I am, I am, I am. E resumo bem, falo bem sobre este livro no episódio com a Inês Patrocínio, no número 14. Porque acabei por falar imenso neste livro, portanto também está lá tudo explicadinho. Outro muito giro, agora até se quiserem para presentes de Natal, não é? Para quem gosta de banda desenhada, eu acho que não sou fã de banda desenhada hoje em dia, mas este livro é muito, muito especial e é mais do que banda desenhada, é incrível. É uma novela gráfica, chama-se Balada para Sophie. É do Filipe Melo e do Juan Cávia. Ofereci ao Luís Franco Bastos, também logo nos primeiros episódios, e ele gostou imenso. E agora, há pouco estava a dizer que há imensos livros que eu adoro, mas que de repente já foi há imenso tempo, não é? Como também o Shantaram, que li... Olha, também está em série, mas também não vou ver. O Shantaram, com quem falamos, é com o chefe Kiko, logo no primeiro episódio, ele fala no Shantaram, e mais ouvintes já me falaram nisto. É um livro enorme, são 900 páginas, mas é incrível. Mas é um livro já antigo. E adoro também foi com o chefe Kiko, A Sombra do Vento. Há assim livros que eu nunca mais me esqueci. E mesmo este agora que falei há pouco tempo, já li há alguns anos, poucos anos se calhar, mas de repente não tinha assim nenhum recente que eu diga uau, incrível, e foi para o meu top 5 ou top 10. E tenho A Terra Americana. Foi falar no meu podcast, andava lá está na lista para ler, finalmente peguei nele, até foi giro, foi com uma amiga minha, ela que me recomendou, bora ler ao mesmo tempo, para trocarmos impressões, e assim foi. Portanto, é um livro que recentemente, eu até brinco a dizer que negligenciei os meus filhos, não fazia mais nada. Oh mãe, espera aí, mamãe, deixa-me só ler isto. Terra Americana, é incrível. Acho que a primeira convidada a falar neste livro foi a Sara Roddy, outra conversa gira, que foi a conversa número 30. Sara Roddy, que também é autora, portanto recomendo. E pronto, e foi também recentemente o segundo livro da Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout, que gostei imenso. Outra autora que se falou bastante aqui, a Leila Slimani, tem a Canção Doce, que ainda não tive coragem de ler, confesso, mas dizem muito bem, porque a premissa, isto não estou a ser spoiler, é mesmo o início, a premissa deste livro é uma babysitter que mata os filhos. E a Leila Slimani, que é uma franco-marroquina, ela baseou-se numa notícia destas, que aconteceu mesmo em Manhattan, nos Estados Unidos. E então, acho tristíssimo, que horror, portanto ainda não tive coragem, é assim um livro pequenininho, mas gostei muito do Jardim do Ogre, que é uma mulher assim viciada em sexo, gostei muito do ensaio que ela tem, que passou uma noite num hotel. E tem as suas... É uma deambulação, aqueles monólogos interiores, não é? É um ensaio. Chama-se O Perfume das Flores à Noite. Gostei imenso também. E pronto, claro que larguei aqui uma data de nomes de livros, mas se têm acompanhado o podcast também já ouviram falar neles. Há assim livros especiais, eu contei numa história, foi com a Inês Patrocínio, se não me engano, o Rochinol, da Kristen Hanna, gostei imenso também. E foi o livro que eu li, e eu acordava às 5h30 da manhã para trabalhar, e eu sou dorminhoca, portanto costumo horrores. E então... Foi um livro que eu de repente fiz uma noitada, tive que ir para a cozinha a suar-me, que estava a chorar, portanto saí de longe do quarto para não acordar ninguém, e no dia a seguir contei ao meu marido e ao meu filho a história, e o meu filho, já adolescente, o mais velho, não está muito interessado nestas coisas, não é? E de repente ouviu a conversa toda e a descrição toda do livro. E à noite o meu marido disse assim: tens noção da paixão como tu falaste no livro? Eu disse: não, é verdade, até o Vasco ouviu tudo, uau! E eu estava a falar em fazer um podcast, claro que a minha primeira coisa que me ocorreu foi livros, que é a minha paixão, de facto. Mas achava, um podcast de livros, se calhar não é interessante. E o meu marido disse: o teu podcast vai ser exatamente sobre livros, é assim que tu falas com essa paixão, portanto tem que ser. Portanto é um bocadinho o Rochinol que me fez lançar este podcast. E o empurrão do meu marido. Portanto valeu a pena. E que bom que foi. E coisas que eu costumo dizer no início dos convidados, isto é uma das coisas que mais no trabalho me dá, que é curiosidades pessoais sobre os nossos convidados, não é? Agora lembrei-me, como eu disse, que sou dorminhoca, e infelizmente não gosto de café. É uma curiosidade sobre mim. Agora voltando ao início da estrutura. Não gosto de café, infelizmente. Não gosto de cogumelos, nem um jantar de cerimónia consigo. Trincar, não é o sabor, é a consistência. Tenho medo do fogo e aquecedores perto das coisas. Se calhar menos 2 metros, umas cortinas, ou se houver um aquecedor lá em casa, ou até um candeeiro aceso e tiver alguma coisa encostada, eu tenho que afastar. Já cheguei a sair da cama para tirar coisas perto dos aquecedores. E ainda esta noite o meu filho ele tem uma velinha de presença e esperei para ele adormecer para eu apagar a vela. E não tinha nada ao lado. Portanto, são curiosidades sobre mim. Não saquei mais. E pronto, às vezes perguntam-me também leituras para as crianças. É difícil, olha, o meu filho mais velho, hoje em dia já gosta de ler, mas eu ainda tenho que ser eu que peço. E descobri o género dele, que não é o meu, não é? Portanto, fantasia, ele gostou imenso da série Aragorn, o Dragão, várias coisas. Agora também lhe dou não ficção, que ele gosta.
mais por curiosidade, não é? Como factfulness, ou assim uns livros engraçados que vou tentando dar ao Vasco, o mais velho. Mas ele aos 11 anos, a primeira vez que ficou viciado, porque hoje eu digo aos meus filhos, olhem, têm tantos ecrãs, não é? Bora ler 20 minutos. E eu gostava imenso que eles se perdessem na leitura nesses 20 minutos, não olhem para o relógio, não é? E entrem na história. Não, ao fim de 20 minutos certos, mãe, já está. Então, isso frustra-me imenso. E a primeira vez que isto não aconteceu, o Vasco tinha 11 anos e foi aquela coleção de Cherub, do Robert Muchamore, não sei como é que se diz, Muchamore, pronto, é um americano. E é o recruta, e é o traficante, e é o golpe. E o Vasco tinha 11 anos e ficou viciado. Foi a primeira vez que até me queria contar a história toda e não fazia mais nada. Eu fiquei toda contente. E ainda para mais, eu sempre disse, sempre vos darei livros, ou seja, nós vamos, imaginem, ao supermercado, não é? Eles estão sempre a pedir coisas. Meninos, o que eu vos dou sempre é livros. E de repente o Vasco a cada 2, 3 dias já me estava a pedir um livro novo. E não são baratos, ai meu Deus. Mas foi ótimo. Só que agora o Diogo tem 11 anos, o meu segundo filho, e acho que ainda não tem, não sei se é maturidade, se é personalidade para esta coleção. Portanto, é um bocadinho subjetivo quando me perguntam o que é que as crianças leem, não é? Acho que eu peço sempre ajuda aos livreiros, nas livrarias, portanto, é um bocado, é mais se calhar por aí. E pronto, e voltando aqui ao Vale a Pena. À volta do episódio 20, passámos para 4 livros, começávamos mais com 3. Acham demasiado. Eu recebo muitas queixas, lá está, da lista de compras não para de aumentar. Eu também. Também tenho esse problema, mas é ótimo. E às vezes também há sugestões de convidados, que eu agradeço e aceito. Acontece às vezes é os convidados não quererem vir, ou não aceitarem, ou não poderem, não é? Pronto, ou às vezes não leem. E obrigada por este ano incrível, às mensagens que recebi. E subscrevam, até para mais pessoas nos encontrarem, avaliem. E não perguntem como é que é, porque eu sei que no Spotify é o seguir, e há lá umas estrelinhas para avaliar, mas não teria perguntaram-me sobre a Apple, não sei, sou uma naba. Mas obrigada e... E passem a palavra. Obrigada à FNAC também, que apoiou logo desde o início, claro. Às editoras que me ajudaram quando eu tinha pressa, ou mesmo pelos conselhos que cheguei a perguntar: o que é que eu dou a este convidado que gosta deste livro e daquilo? O que é que me sugeres? Portanto, fiz aí uns contactos giros e foi ótimo. E quem ainda não tratou dos presentes como eu, não se esqueçam da FNAC, tem livros e não só, já que é o patrocinador oficial de quem cultiva a diferença. Obrigada a todos, grande beijinho. E até breve.